Muito boa tarde para você que está com a gente na Central Brasileira de Notícias, a nossa CBN Campinas. São 4h03 desta quarta-feira, 7 de fevereiro. Chegamos em mais um Arena CBN. Hoje é dia de Campeonato Paulista. Temos um dos clássicos mais interessantes do interior de São Paulo. Famoso Bota Ponte hoje, hein? Botafogo e Ponte Preta se encarando por mais uma rodada do Paulistão, direto de terras ribeirão-pretanas, no alto da Mogiana mais famoso deste interior de São Paulo, o famoso 016, hein? Conexão 019, 016. Vamos falar do jogo da Ponte, vamos falar também do Guarani que encara amanhã Internacional de Limeira. Junto com o Guarani são os dois campeões do interior, né? A Inter campeã em 1986 paulista e o Guarani campeão brasileiro. E o Bragantino também. Pode ligar o microfone do cabelo, viu, pastor? Fica à vontade. Pode ligar o microfone de todos aí. Seara, né? Não tá ligando o microfone do rapaz, hein? Agora ligou. O Bragantino, o Ituano, bem lembrado. Ituano também. Vários times do interior. Se a gente for ampliar para a Copa do Brasil, nós temos o Paulista, tem o Santo André. Tem vários times do interior que também lograram êxito. É isso aí. Boa tarde, Cabelo, tudo bem? Boa tarde, Eliel, Carlão, Antônio Lupe, onde estiver, Fábio, Chaibe, onde estiver toda a nossa audiência. Chaibe não vai participar hoje. Se picotar hoje, tá fora do programa pro resto da semana. Vai meu apoio moral, Fábio Chaibe, onde estiver. Vai dar tudo certo. Tudo pensamento positivo. Positivo também tá o sarcófago de hoje com uma sacolada de gols. Fábio Chaibe tá tratando o programa aqui como a casa da mãe Joana. Para o torcedor bugrino, hein? Fiquem atentos, não percam. Precisa ter responsabilidade. Eu nunca vi o senhor tão bravo como hoje. Destemperado, Carlão? Seria o acontecimento da hora do almoço? Tô nervoso. Mas enfim. Tudo bem, Carlão? Ô, Eliel, tudo bem? Que tudo possa se resolver. Então tá bom. Já percebo a movimentação, Fábio Chaibe ali, tratando o programa como deve ser tratado. Boa tarde para você, Antônio Lupe, direto de terras ribeirão-pretanas, onde logo mais daremos o recado em conjunto com a equipe da CBN Ribeirão para Ponte Preta e Botafogo a partir das 7 da noite. A bola rola, a jornada começa às 6h30 com Pedro Guilherme, com Luan Amaral, com o Lucas Falheiros, o Luiz Augusto e o Antônio Lupe, direto de Ribeirão Preto para o mundo. Boa tarde, Lupe, tudo bem? Tudo bem, Eliel. Você me ouve bem ou não? Te ouço bem. Só o pastor colocar mais volume à sua voz. Ah, rapaz, que benção. Hoje eu fiquei preocupado porque eu estava vindo aqui para Ribeirão Preto e vi também no grupo, né, a bronca que Fábio Chaibe tomou. E aí eu fiquei curioso para saber o porquê da bronca e realmente você estava com a razão. Daquele jeito não tem condição. Daquele jeito, a gente que trabalha no microfone pesado, potente como o da CBN... Pujante, uma bandeira do jornalismo significativo. Nacional, aí fica difícil, né? Então, assim, fiquei surpreso com a postura do mesmo, mas fiquei mais surpreso ainda da forma com que você ficou furioso com o Fábio Chaibe no nosso grupo interno, mas você estava com a razão. Quem sabe ele mude de postura. É preciso ter postura, né? Respingo aqui também entre nós. Me retratar aqui. Mas enfim, boa tarde, Fábio Chaibe. Boa tarde, Eliel. Boa tarde, ouvinte CBN. Em primeiro lugar, peço desculpas, então, pela postura que eu tive no programa. Só que eu estou mudando de notebook aqui, meu laptop. Então, o laptop tem a câmera menor. Só que eu estou no celular hoje, devido a esses problemas, essa mudança. O notebook não chegou ainda. Então, a câmera do celular fica mais aberta. Então, acabou pegando... Eu estava aqui de uma forma apoiada, com o meu pé aqui em cima da cadeira. Mas tratando o programa da forma como tem que ser tratado, sempre com muito respeito e levando a informação ao ouvinte da melhor forma possível. E agradecendo a CBN, como sempre, por mais por estar me alocando nesse canhão do rádio brasileiro. Tá certo. Só vou te dizer uma coisa, Fábio Chaibe. Nunca culpe a vista, a janela pela vista. Tá bom? Pedi desculpa pela minha forma, mas não, tranquilo. Vamos ver. Vamos seguindo aí. Bom, hoje tem o jogo da Ponte, amanhã tem o jogo do Bota com o Guarani. Ontem teve o Primavera, mas não deu muito certo, ontem, não. Então, pois é, coisa chata, né? Mas chata foi o jogo. Não, então, principalmente... Ô, Lupe, boa tarde, hein? Mas assim... Que isso, gente?
Mas lembrando que foi chato mesmo o primeiro tempo, um jogo muito truncado. No segundo tempo comercial, arriou, botou as línguas de fora e o Primavera não soube aproveitar. Aquela última finalização, aquele último chute. O goleiro foi bem, né? O goleiro foi bem e o ataque do Primavera foi mal, porque Se vai tivesse finalizar que ter mal um assim lá vencedor. longe. Ô, Gabelo. Se tivesse que ter um vencedor, o Primavera certamente era um merecedor. Exatamente, dos 3 não há justiça no futebol. Com toda certeza, não. Mas se houvesse Olha algum só, tipo de os justiça, fãs aqui atrás seria a de vitória do William Cabelo, Primavera, ali, ó. mais uma vez, em Os fãs pleno aqui. Palma Travassos. Aliás, o Camisa 7 comercial deu um chute ontem que a bola foi parar lá naquela No Santa Cruz. na Na casa do choperia Lupe, tradicional Lupe lá Pinguim. do Pinguim. Quebrou várias tulipas lá, viu? Você tá meio nervoso ultimamente também, viu, Cabelo? Não tô não. Mas enfim, vai cair. Se contente não com vai, isso. Não vai cair. Ó a criançada visitando aqui os Se a gente estúdios. for- Olha se que a gente- Olha lá o legal. William Cabelo. Olha lá. Se a gente for pensar, Famoso. olha só a progressão, Eliel. O Primavera, sob o comando de Roger, Mas ainda tá falando disso ainda? perdeu pro Como se Noroeste, fosse uma jaula, né? empatou com o Comercial e ganhará do Linense no sábado. Perfeito. O pessoal tá mostrando o cabelo e fala assim: tá vendo aquele rapaz ali, ó? Vocês não podem ficar igual ele, tá? Vocês têm que mudar, vocês têm que, sei lá, fazer algo. Mas, Eliel, ontem o jogo tava tão ruim, mas tão ruim, que teve um jogador do Comercial, o Cabelo vai poder me ajudar, que ele machucou Foi. e ele deixou o campo. E a substituição foi acontecer uns 7 minutos depois. que ele saiu. Não tinha ninguém pra colocar no Não. lugar. Não, tipo, o cara falou assim: eu tô cansado, eu vou embora, machuquei, beleza, a vida que segue feliz. O primeiro tempo foi horrível. Meu Deus do céu. E o segundo, então? Um pouquinho Infeliz. melhor. Não logrou êxito. Mas é a Cabelo- prova de que essa série Oi, Chaib. essa série A2 tá nivelado por baixo, hein? a prova, agora, hein? só uma coisa, a iluminação do Comercial não está tão ruim quanto eu pensei. Foi o brilho da câmera, viu? Pode ser. Você não sabe o que o cinegrafista sofreu Trabalhou. ontem. Agora o gramado tava Péssimo. Tinha mais areia do que tava grama. ruim. Nossa. Oi, Chaib. Você tem programação para hoje à noite, cara? Hoje eu tenho. Eu vou estar acompanhando Olha, na tá CBN, Ah, Botafogo imagina, e Ponte Preta. É um jogo que, jornalisticamente falando, a gente Eu ia fazer acompanhar. eu ia fazer um convite para você. Qual, hein? Barão de Serra Negra, duelo 15 regional. Capivariano, hein? 15 Capivariano. Então, mas acabando da ponte. Vocês querem um frango pra vocês dois? Vai conversando sozinho? Posso só dar uma última Não, informação? não, Tá não chegando dia pode. 18, Eliel. Eu quero o senhor dia 18 de fevereiro, domingo. Dia 18 que vá pro raio que o parta também. Pelo amor de Deus. Bom, vamos lá. No dia 7 de fevereiro, o Guarani esteve em campo. Guarani esteve em campo. Algum tempo atrás. Algum tempo Contra atrás. quem? Contra o Ceará. Guarani Ceará. Ceará. Essa é recente. O vozão. Pela música, quer ver só a música do sarcófago de hoje é recente, ó. Eterno Bee Gees, né? Não dá pra confundir. Não dá pra confundir. A galera da minha geração com certeza lembra. Isso é anos 70, anos 80. Anos hein? 80. Anos 80. Pô, já deu uma dica, hein? Uia? É. Olho no lance, como diria o outro. Bom, se você sabe o ano que o Guarani e o Ceará se enfrentaram no mesmo ano de lançamento dessa música, mande pra gente 991869070. Vamos lá. A pergunta hoje é em relação ao clássico. Nós temos derby hoje. Santos e Corinthians. Jogo duro, Na Vila. jogo muito duro pro Corinthians, porque o Santos tá num bom momento. Quem vence o clássico, Santos ou Corinthians? Pergunta do dia atrelada também a pergunta do clássico interiorano, Ponte Preta e Botafogo, Botafogo e Ponte Preta, jogo que acontece na casa do Botafogo. Mandem aí os vencedores de Bota e Ponte e os vencedores, claro, também do Santos contra o Corinthians. Combinado, Antônio Lupe? Você falou é feriado, meu rei. Então tá bom. Tô gostando da imagem que chega aqui pra mim do Lupe, tá com postura, tá certa, é isso aí. Tá igual o Léo Santana, posturado e reto, né? Posturado e calmo. Então tá bom. Bom, depois você pega o Luan Amaral aí da CBN Ribeirão pra dar uma palavrinha pra falar da expectativa pro jogo, viu? Eu tô pensando em bater um papo com ele sobre a bonificação, né, que a gente vai Não, melhor não. Não, o Nacional tá ouvindo, melhor não. Então eu vou só comentar do jogo. É porque ele tá no ar, né? Tá rolando o Arena Ribeirão aqui, né? Verdade. Mas daqui a pouco eu vou roubá-lo do estúdio principal e vou trazer aqui pro estúdio B, onde estou posicionado de forma correta. Perfeito, Antônio Lupe, eu fico no seu aguardo. Agora são 4 horas e 13 minutos, o Arena desta quarta-feira, 7 de fevereiro, tá no ar.
Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munkmac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e Munks do mercado, é com a Munkmac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munkmac. Informações 19 3279 0005 munkmac.com.br. Doar sangue é um ato de solidariedade e um gesto de amor ao próximo. Imagine ser o herói de alguém, trazer esperança e dar uma segunda chance a quem mais precisa. Quem doa sangue tem o poder de salvar vidas. E você, o que está esperando? Seja um doador. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Neste momento, alguém precisa de você. Faça uma boa ação. Doe sangue, doe vida. Uma iniciativa CBN Campinas. Doar sangue é um ato de solidariedade e um gesto de amor ao próximo. Imagine ser o herói de alguém, trazer esperança e dar uma segunda chance a quem mais precisa. Quem doa sangue tem o poder de salvar vidas. E você, o que está esperando? Seja um doador. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Neste momento, alguém precisa de você. Faça uma boa ação. Doe sangue, doe vida. Uma iniciativa CBN Campinas. 2024, com o grito de gol que você gosta. Estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. Horas e 16 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Bom, já tem gente mandando mensagem, participando do Arena. E se você estiver no YouTube, pode fazer isso através do YouTube também, mandando o seu recado. 991869070. Mandem aí áudio, claro. Mandem também a sua mensagem de texto, tradicional mensagem de texto. Lembra antigamente quando você tinha um pacote de torpedos? Sempre um pacote de minutos? Recarregue seu celular. Acho que, cara, nessa onda dos planos tão baratos, acho que faz muito tempo que eu não ouço alguém falar que queria colocar crédito no celular. É um negócio meio... Você é muito antiquado, né? É que eu sou retrô, vintage. Outro ouvinte mandou aqui, lançamento do Windows 2024 ao vivo na CBN. Opa, que da hora, hein? Na onde? Aqui não é, né? Vanguarda pura. Cabelo, aproveita porque o seu Primavera vai virar um Mojimirim da vida. Nem notícia de rodapé ele vai ter. Nossa, que maldade. Uma provocação às escuras. Quem? Mogi é muito maior. É melhor não falar o nome. Mas quem mandou? Eu vou falar. Quem não foi mal, hein? Não, quem? Alex. O Alex. Alex. Do final 67. Obrigado pela audiência, Alex. Vamos para um ouvinte que mandou áudio aí, Nilson Belisário. Vamos ver o que a galera tá dizendo pra gente. Põe no ar o ouvinte. Fala, pessoal. Boa tarde. E aí, amigão? Bom, primeiramente aí, tá longe o áudio, sem dúvida nenhuma, essa já é a melhor temporada do Eliel, né? 2 dias seguidos, não é pra qualquer um. Segundo aí, o jogo de hoje aí, Santos e Corinthians, vai ser um jogo duríssimo, né? Meu Peixão vai jogar, vai ser um jogo duríssimo de assistir. Olha só, duríssimo de assistir Santos e Corinthians, hein?
vai dar certo. O ouvinte tá meio brabo com o Santos e o Corinthians. Eu já penso diferente. Acho que vai ser um jogão. Não, vai ter cara a cara daqui a pouco. Nós vamos fazer o cara a cara. Não sei se vai vencer, mas o Corinthians vai ter uma postura completamente diferente. Não vai ganhar. Não tem a Não vai ganhar. Vai ser jogão. Não vai ganhar. Eu acho o Santos um ligeiro favoritismo. Você tem contra o Santos, cara? Não tenho nada contra, pelo contrário. Só porque eu sou santista? De jeito nenhum. Perseguidor do peixe? Imagina, longe disso. Mas eu acho que justamente pelo que o Carlão disse, novos ares, vem aí nova gestão. Vai virar nada, vai tomar um sacode do mesmo jeito. Sabe que arma uma retranquinha Não lá? vira nada, não aguenta nada. E o Corinthians adora aprontar na Vila. Não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Para com isso. Vai fazer um jogo equilibrado. E outra, vai ser 3-0 pro Santos. Eu já tô tarimbado nesse negócio. Pra quem assistiu o primeiro tempo de Comercial Primavera, você acha que eu não vou assistir? Tranquilo, vai ser jogão. Mais um áudio de ouvinte participando com a gente aí. Boa tarde, Cabela, Guarizo, tá bem, hein? Todo mundo que estiver na área. Começou cedo, hein? Um abraço especial do Zé Rafacho aqui de Hortolândia, Ponte Pretano, filho de tieteense que atormentou a vida dos 6. E vamos lá. Vai, meu filho. Hoje vai ser Ponte 3-1. A Ponte que tá jogando bem fora. Boa. E o Santos, nada contra o Corinthians, cara, mas Santos 3-0. Corinthians vai se dar mão. Tá indo no meu. Um abraço grande para todos. Estamos acompanhando juntos, estamos juntos todos os dias. Deus abençoe a todos aí. Amém. Tá rolando alguma coisa esquisita lá, né? No som. Enfim. Vamos para mais um ouvinte aí que mandou áudio pra gente. Vamos lá. Boa tarde, pessoal da Arena. Maurício de Campinas. Ô, Maurício. Hoje eu acho que a Ponte e o Santos ganham. Aí. Opinião do povo, né? Para vocês. Vai ter torcida do Santos e do Corinthians ou aquele jogo lá em Minas, do São Paulo, com o Palmeiras não resolveu nada? Não vai ter não. O público não decidiu se ia ter torcida ou não, se vai falar alguma coisa? Explica aí, Carlão, o ouvinte quer saber. Ainda, esse processo das duas torcidas nos clássicos paulistas é moroso. Está em processo de discussão, de estudo, né? Tanto é que o jogo da Supercopa do Brasil ele foi utilizado, né, como um exemplo aí para que as duas torcidas possam voltar, mas ainda não existe esta situação, jogo na Vila Belmiro com torcida única do Santos Futebol Clube. Porque sabe o que precisa acontecer? Eu vou ser muito honesto, aí defendendo o Ministério Público, a Polícia Militar, que é difícil, não é do dia para noite que a gente consegue resetar a cabeça do ser humano. Porque o ser humano não aprendeu que se um gosta do A, o outro gosta do B, não precisa brigar para impor que o outro goste ou por aí vai. O ser humano não teve essa glândula chamada consciência ativa em todos os seres. Então é por isso que tem esse BO. Eu não consigo compreender o que faz um cidadão se vestir, pegar um pedaço de pau e falar hoje eu vou lá quebrar a cabeça do outro só porque ele torce para um time que é rival ao meu. Pior, eles combinam, né? Exato. O cara combina para morrer, velho. Combina com o outro. Tanta gente aí passando por dificuldades enormes, lutando pela vida, e esses caras combinam para morrer, porque essa que é a verdade. Não combina para ir lá brigar, dar um soco, não, combinam para morrer. É isso que deixa a gente pasmo, perplexo. A falência do ser humano. E o que eu acho mais engraçado, sabe o que é, Cabelô? É que a hora que termina o jogo, corintianos e santistas, jogadores, vão tomar cerveja juntos. Mas sempre vão tomar assim. vinho juntos. Estão ganhando 700 mil, 1 milhão por mês, 500 mil reais, enquanto, gravem isso que eu tô dizendo, babacas, estão lá se matando. E assim, a troco do quê? Mas sabe o que é o Cabelo, Eliel? Isso não é o cara que torce pro time, não torce para a torcida organizada. O cara que torce pro time, ele é assim dos nossos. Por Normal. exemplo, o Ponte Pretano e o Bugrino não precisa assistir junto, porque tudo bem. De repente os ânimos podem, né, se aflorar e tal. Mas, cara, o torcedor normal terminou o jogo, tá, uma brincadeirinha aqui a colar, vamos tomar uma cerveja. Agora, o torcedor, o cara organizado, ele sequer sabe a escalação do time. Não estou generalizando. Mas tem assim gente mesmo, boa cara. em torcidas assim organizadas. Mas, cara, o que tem de imbecil, o cara não sabe a história do time, o cara não sabe a escalação ídolos, do time. a tradição, não, o cara gosta, ele torce pra torcida. Eu acho isso, nossa, tão pequeno. Aquela coisa de território, é coisa de, sabe? É uma coisa, o cara não briga porque, você é primavera, eu sou tal. Entendeu? E trazendo, Carlão, um exemplo que eu lembrei, uma famosa história, aliás, teu pai deve lembrar dessa história com detalhes. No começo da década de 80, um derby no Brinco,
A briga quebrando lá na torcida, não sei o que lá. O Odirley olha pro Jorge Mendonça, o Odirley na ponte, o Jorge Mendonça na ponte. O Jorge vira, coronel. Sim. Jojo, beleza. Olha pro Odirley. Odirley, não tô entendendo essa brigaiada. Se ele soubesse pra onde a gente vai depois do jogo... Grande Jorge Mendonça que tá no céu. O cara, esses caras assim não são torcedores. Não, né? Não são torcedores. Isso é cara que torce pra torcida. É cara que é um outro tipo de ele usa o futebol. Usa o futebol pra se promover. Eu queria que você falasse aí, Chaib, porque quando contratou, você falou que o São Paulo tava mudando de patamar, agora era um time europeu. Olha o Remes Rodrigues indo embora aí, ó. E aí, você falou que era um investimento como é que pesado. como é que é o nome do jogador? Remes Rodrigues. Peraí, o que você achou dessa pronúncia? É o RR? Eu aprendi lá com a tua tia, que ensinou bem pra gente. Foi isso. Em Orlândia? Em Orlândia. Tá aqui o homem, hein? Depois eu chamo ele, agora vai ficar de castigo aí também. Manda o Chaib primeiro. Não, era pedra cantada já, né? O Remes Rodrigues já estava muito mal fisicamente, já faz um tempo, já não joga uma sequência regularmente, já faz um tempo já na carreira, e veio para o São Paulo achando que teria aquele craque de outros tempos, craque de Real Madrid, craque da Colômbia na Copa de 2014, mas hoje em dia o futebol requer muito dos atletas, né? O Remes não estava conseguindo nem treinar muito bem ainda, pior ainda seria para jogar, né? Então já era uma pedra cantada, todos sabiam. São Paulo contratou pela grife também, como era o Remes Rodrigues, foi uma contratação de impacto no momento, mas em campo, nesse pouco menos de um ano aí que ficou, não mostrou nada. Perdeu um pênalti importante contra a LDU naquela semifinal de Sul-Americana, e mais que isso não fez muito não. Mas já sabíamos que esse seria o final dele aqui no Brasil. Até ficou bastante tempo, né? Pela preparação física que hoje requer dos jogadores. Se eu não me engano, ele fez um gol só. Fez um gol só. Nossa. Investimento custa... Aí você pega o preço que ele custou e você vê quanto São Paulo pagou por um gol. Por um gol. Essa e que um é a grande pênalti verdade. perdido, né? Mas enfim... Ô, Luan Amaral, o Cabelo ontem assistiu ele, torcedor apaixonado, que é do Primavera, e disse que foi o pior jogo que ele viu na vida, Primavera e Comercial. Não foi o pior da vida. Mas e você transmitiu esse jogo aí pela CBN Ribeirão, e aí? Não transmiti. Boa tarde, Eliel, aos amigos da CBN Campinas, mas a gente gosta de sofrer, né? Porque eu tava na academia, obviamente, sofrendo, né? E eu tava ouvindo no rádio ainda, né? Coloquei o foninho de ouvido para acompanhar o jogo, para ouvir a CBN... para ouvir a CBN e acompanhar o jogo aqui pela CBN Ribeirão Preto. Mas, assim, o Comercial montou um time para cair, né? Essa é a verdade. Questionava-se muito o técnico anterior, que era o Gustavo Marciano, que era técnico, gerente de futebol e trabalhava no departamento de marketing, que era ele que trazia os reforços. Mas é aquela coisa, né? Quando o cara é da casa, ninguém dá valor, ninguém dá bola. Ele subiu o time, fez uma campanha muito honesta, que inclusive chegou às quartas de final contra a Ponte Preta, e o jogo aqui no Palma Travasso foi muito complicado, né? A Ponte teve 2 jogadores expulsos, e o Comercial, se vencesse, poderia ter complicado para a partida de volta, depois a Ponte conquistou o título, só que o cara não servia, né? Aí mandaram o cara embora. Trouxeram caras do mercado, como o Luiz Carlos Martins, que me parece que agora já tá um tanto quanto ultrapassado, junto com o Acleison, que tinha uma relação muito próxima com o clube, deu tudo errado. O time é muito fraco. Eu, aqui em Ribeirão, eu cuido das redes sociais do time, da rádio. Eu não achava foto dos jogadores que o Comercial contratava para poder postar no site. Né? Então, é claro que isso não demonstra, não é uma prova de que o cara é ruim ou bom. Mas a partir do momento que você não conhece ninguém do elenco, e assim, eu não estou há muito tempo no esporte, mas a gente conhece um pouco, né? Conhece a divisão. Você não conhece 1, 2 jogadores... é porque tem alguma coisa errada, né? E o resultado tá aí. E o Primavera, apesar do jogo ter sido muito ruim, o Primavera foi o time que que esboçou algum futebol, né? Que teve o mínimo de organização e que, se tivesse para ter um vencedor, era o Primavera de Indaiatuba, e me parece que são 2 equipes que agora vão brigar na parte de baixo da tabela, né? A situação vai ficando muito complicada para os 2 times. Por falar em Paulistão, mas agora da primeira divisão, daqui a pouco tem Bota Ponte. E aí, hein? Pois é, rapaz. Eu tava até lembrando do jogo de 2001, né? Daquela disputa.
Melhor não, né? Passa essa. Roberto? Lembra de outro jogo. Lembra Nossa do jogo do senhora, 0x0 da Série B do ano passado. Majestonazo do século. Pois é. O Zé Beleza que gosta, né? Não, pelo amor de Deus. Coitado do Zé. Beleza traumatizado. Mas assim, até bati um papo longo com o Lupe para saber um pouco, né, das novidades da Ponte, e me parece que o Botafogo, até pelo fato de jogar em casa, é favorito. É um time completamente diferente do que a gente viu nos últimos anos, com mais investimentos, mais jogadores tarimbados, inclusive pensando em Série B de Campeonato Brasileiro. É possível que o time faça poucos ajustes para jogar o Campeonato Nacional, porque já é um time muito pronto. Não sei se vai brigar pelo acesso à Série A do campeonato, mas é um time que vai brigar por ali, como fez um Novo Horizontino, como o próprio Guarani, que ficou ali margeando o G4. Tem o Matheus Barbosa, inclusive, né, que veio do Bugre. O Fábio Sanches, que volta hoje depois de cumprir suspensão. E retorna para ficar fora já, né? Retorna hoje, mas já desfalca no fim de semana. Não. Pelo menos nessa passagem pelo Botafogo tem sido uma das referências, principalmente em relação à liderança. E eu acho que nessa posição, porque o Botafogo joga com uma linha de 3 zagueiros, ele tá em casa jogando como líbero. Porque ele não é um zagueiro rápido, mas ele lê muito bem as jogadas, ele tem um bom tempo de bola. Então, para fazer a cobertura do zagueiro pela direita, que é o Lucas Dias, que inclusive o pessoal de Itu conhece bem, né? Que teve naquele time que quase conquistou o acesso com o Ituano, perdeu aquele jogo contra o Vasco na última rodada. E o Chapo também era a dupla de zaga do Lucas Dias. Então o Fábio Sanches, ele faz muito bem essa leitura e vem fazendo bons jogos. E acho que o Botafogo, pelo time que construiu, pelas contratações que fez, acho que é o favorito à conquista da vitória hoje. Perfeito. Luan Amaral acabou de comprar briga com metade de Campinas. Daqui a pouco tá na transmissão. Lá, daqui a pouco tá na transmissão a partir das 7 da noite. Quando for jogar em tele e pulo do gato, você não vai não, viu? Não, pelo amor de Deus. Você tá nesse jogo também, né, Lupe? Eu vou ficar juntinho com o Luan Amaral. Na verdade, o Luan Amaral vai ficar comentando, né? Você vai comentar isso? E eu estarei no gramado junto com o Luiz Augusto, repórter aqui da CBN Ribeirão. Dois grandes repórteres. Em minha defesa, a camisa do Futebol Globo CBN aqui de Ribeirão Preto ela é verde, certo? Eu não vim com a camisa do Futebol Globo CBN de Ribeirão Preto, em respeito a toda a nação ponte pretana. Ah, então perfeito. Tá bom? Recado pro Carlão? Carlão, dia 9, não é um pagode, assim, não é um pagode, mas é um pupurri. Ajuda. Boa, De nada, boa, gostei. viu? De nada. É isso, valeu, galera, um abraço. Valeu, Luan. Luan vai seguir lá pro Arena CBN em Ribeirão e o Luan vai estar na transmissão hoje do Botafogo contra a Ponte Preta. Hoje nós vamos em rede com a CBN Ribeirão, enviamos Antônio Lupo, porque enviar todo mundo é muito caro. Então nós enviamos aquele que não cobra cachê, que não tem sistema e outra. Tem umas 4 casas. Tem umas 4 casas para ele dormir. Eu só achei estranho que ele falou que ia dormir na mãe e o pai, mas a mãe e o pai viajaram, né? Não viajaram, não. Então, e aí, mas eu ouvi ele falando um negócio de dormir numa ex, não sei se era amigo ou primo, sei lá. Pelo amor de Deus, não faz me complicar de novo, porque da última vez deu um problema gigantesco. Não importa a cama em que você deite, o importante é descansar. Vamos pro Repórter CBN. Repórter CBN. Quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024, o presidente Lula afirmou que o papel do Estado não é atender mega empresários que só servem para pedir bilhões. Durante evento no Rio de Janeiro, Lula comparou quem compra fiado com ricos que pedem empréstimo ao BNDES. Declaração é contrária ao programa anunciado por ele no início de janeiro para impulsionar a indústria. O plano prevê incentivos e empréstimos para o desenvolvimento do setor nacional. O Enem dos concursos é o maior concurso da história do país em número de inscrições, de acordo com o governo federal. O concurso público nacional unificado alcançou a marca de 1.700.000 inscritos. O novo modelo terá a primeira edição nesse ano. Os candidatos poderão concorrer a várias vagas abertas no setor público, fazendo uma única prova e pagando uma taxa de inscrição. O jogador James Rodrigues pediu para sair do São Paulo. Ele sugeriu um acordo amigável de rescisão à diretoria, alegando que teve pouca oportunidade no time e que gostaria de ficar perto da família. A direção agora analisa condições para encerrar o vínculo.
Rames não jogou nessa temporada, nem está inscrito para o Campeonato Paulista. O meia fez 14 jogos pelo clube, todos no ano passado, e marcou um gol. São Paulo ainda não se manifestou oficialmente. O presidente do Equador, Daniel Noboa, vetou a decisão do Congresso que rejeitou o aumento do imposto para financiar a guerra contra o narcotráfico. O executivo havia feito uma proposta de elevar a tarifa de 12% para 15%. No veto, o presidente fez uma contraproposta com imposto de 13%. O legislativo tem um prazo de 30 dias para concordar ou manter a decisão inicial. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. Bom, 4h34. Mário Quintino, as informações das estradas, por gentileza. Eliel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com informações aí do sistema Anhanguera Bandeirantes. Quem segue em direção da capital, a rodovia dos Bandeirantes é o melhor caminho, a rodovia Anhanguera, já com lentidão na altura de Jundiaí. Lentidão de 1 quilômetro, então quem puder, prefira seguir aí pela rodovia dos Bandeirantes. Vale a gente falar também, Eliel, da região central de Campinas, porque tinha um bloqueio parcial na Avenida Anchieta, nas proximidades da General Osório até a Barreto Leme. Esse bloqueio já foi finalizado, tinha obra acontecendo, essas obras devem voltar amanhã, a partir das 8 da manhã, mas agora o nosso ouvinte já consegue seguir tanto na pista da esquerda quanto na pista da direita, para quem utiliza aí a Anchieta. Eliel. Obrigado, Mário. Você volta já no ponto final. A Cielo tem as melhores soluções de pagamentos para o seu negócio, além de ter um atendimento ágil e humano, seja por telefone ou WhatsApp. E aí, bora juntar forças? Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. E a equipe do vôlei Renata entra em quadra sexta-feira, dia 9, às 6h30 da noite, para enfrentar o Suzano fora de casa. A equipe de Campinas vem embalada na Superliga, venceu as 2 últimas partidas, resultados que colocaram o vôlei Renata no G8 da competição. Feliz Audi novo na Audi Center Campinas. Agora é a sua hora de sair de Audi 0 km. Audi Q3 SUV Performance. Entrada mais 24 parcelas de R$ 5.599 sem juros e sem parcela final. E com apenas R$ 390 a mais nas parcelas, você leva a versão Q3 Sportback Performance. Aproveite, essa oferta é por tempo limitado. Feliz Audi novo é na Audi Center Campinas. WhatsApp 3344-1200. Paz no trânsito começa por você. 2024, com o grito de gol que você gosta. Estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN.
4 horas e 38 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Mandar um alô para quem está participando com a gente. Boa tarde, pessoal. Meus palpites. Bota 1, Ponte 2, Santos 2, Corinthians 0. Mandou aqui os palpites válidos. Os outros não valem. O outro ouvinte pedindo aqui. Poderiam me passar o Instagram do nosso amigo Amaral? O pessoal do grupo de Ponte Pretanos estão pedindo. Melhor não, né? Mas procura Luan Amaral aí no Instagram. Boa tarde, amigos do Arena. Vai ser 2-1 pro Santos e prefiro não opinar sobre a vitória do Botafogo. Vitor, de Campinas, mandou um áudio aqui, já vamos ouvir. Pessoal, não dê bronca no Scheibe porque ele é o the best of Palmeiras. Não vamos dar bronca, não. Desde que a cena não se repita. Mas internamente foi feio o negócio aqui. Foi. Imagina. Foi, nossa. Oi, Léo. Pois não, Scheibe? Tá rolando já a Paulistão da Série A2, viu? Da Série A3, da Série A4, muitos jogos já. Os times da região estão meio mal aqui pela Série A4 e o Branco tá perdendo pro Jabaquara 2-1. Ih, Rui Brancão tá perdendo, né? Ah, não. Um jogador a menos. Pela Série A3, Desportivo Brasil de Porto Feliz 2, Matonense 0 e o União São João tá empatando 0-0 com o Rio Preto lá no Anísio Haddad. O Rio Brancão tá perdendo, né? Tá perdendo, viu? Ó, pela Série A3, o Lemense tá fazendo 4-0 no União Suzano. Jogaram mal agrônomo no União Suzano, né? Depois de... Nesse estúdio aqui, alguém falou assim, União vai ser campeão. Aí, ó, tá tomando 4 em casa. Quem foi, você pode revelar? William Cabelo. E demitiram o treinador também. O time tá tão bem, mas demitiram o treinador. Não sei porquê. Aí, ó. Laércio Aquino. O União São João e Rio Preto 0-0. O Desportivo Brasil, que é daqui de Porto Feliz. Isso. Tá batendo a Grande Sema. Matonense. Sociedade Esportiva Matonense. Pelo placar de 1-0. E depois à noite nós teremos Bragantino 2 contra Itapirense, Grêmio Prudente e Sertãozinho. Sertãozinho vence fácil. Tá mal lá, hein, Léo? Ganhamos de 4-1 do União São João, rapaz. Sem respeito. Foi verdade. Né? Voto Poranguense São Bernardo, Catanduva e São Caetano, Marília e Bandeirante de Birigui. Que jogo esse, Marília e Bandeirante, hein? Nossa, clássico. Que jogo. É clássico, é A clássico. região, Birigui. São bem distantes as regiões. Teve uma vez só na Paulistão em 87. É. Aliás, Ano que eu nasci. Um ano triste. O rival do Marília é o Noroeste. Né? Noroeste, exato. E hoje também tem clássico no Rio de Janeiro. Estreia do Luiz Henrique, o jogador mais caro da história do futebol brasileiro, vai jogar contra o Flamengo no Maracanã, 9h30 da noite. Hein? Olha aí, o Botafogo mostrando os seus milhões. Rio Claro 2, Linense 1. Jogo em andamento lá no Augusto Schmidt Filho, o famoso Chimitão. Daqui a pouco tem Noroeste e Velo Clube pela Série A2, Oeste e Monte Azul, São Bento e Taubaté, São José e Juventus, 15 de Piracicaba e Capivariano. Ontem nós tivemos a Santista perdendo para a AF, a Ferroviária ganhou de 2-0 e tivemos o modorrento 0-0 entre Comercial e Primavera. Né? Sabe quem é líder da Série B, da Série A2? Quem? São dois Santos, na verdade. O José e o Bento. O José lidera com 14 e o Bento está em segundo com 13. O G8, ó, São José, São Bento, Taubaté, Noroeste, Portuguesa, Ferroviária, Oeste e Rio Claro. Sabe quem está na zona de rebaixamento? Monte Azul e Comercial. Comercial e Monte Azul, mas o Monte Azul pode sair da zona de rebaixamento e empurrar, sabe quem? O Primavera. Ou o Capivariano. Mas eu acho que empurra o Primavera primeiro. Se bem que o Monte Azul enfrenta o Oeste fora de casa. Lá em Barueri, né? Sei não. O empate livra o Primavera do Z2. Agora, você quer saber o que é jogo mesmo que tá acontecendo agora? Raiz. Aí é quarta divisão, ó. Taquaritinga 2, São Carlense 1, dois times que já estiveram lá. O estádio Taquarão, já foi no Adail Nunes da Silva? Adail Nunes da Silva, nunca tive. Eu já fui lá. 2-1 pra cima do Grêmio São Carlense, tradicional Grêmio São Carlense. Lembro, nossa, o meu Jabaquara, que é o meu time B em Santos, tá vencendo o Rio Brancão por 2-1. Penapolense 1, Joseense 1. Esses os jogos em andamento e já terminou um que você falou ontem, né? 2-2, América e Osasco Audax. América e Osasco Audax. Sabe quem joga hoje também? Quem? Lá no famoso Agostinho Prada? Independente. O Galo de Limeira, Galo Independente contra o Vossen de Assis, a cidade dos 3 Fs. Vila Operária Clube de Esportes Mariano. Que é o Vossen? Vinho, Grená. Tipo Juventus, assim. Tipo Sertãozinho. Tipo Sertãozinho. Tipo Sertãozinho. Por que usar outro exemplo? É o Sertãozinho que é Grená. Tipo a Ferroviária. Quem que é o maior Grená do Brasil, hein?
Caxias. Juventus da mão. Que Caxias. Sertãozinho. Caxias, aí depois vem Ferroviária, aí depois vem Juventus. o Vossen, aí depois vem o Juventus, e aí tem mais uns 3, 4, aí depois vem o Sertãozinho. Juventus é campeão brasileiro da Série B. Campeão da Batista. No Zezinho Magalhães tem 15 de Jaú Nacional. Em Barretos, lá no Fortaleza. Barretos e SK Brasil. No José Lancha Filho, o famoso Lanchão. Francana e União Barbarense. Feiticeira. Contra o Leão da 13. Tem ouvinte mandando áudio pra gente, meu caro Nilson Belisário. Vamos pôr no ar, vai. Fala, moçada da CBN, beleza? E aí? Pra mim, o Corinthians perde hoje. Impressionante como a virada que deu aí do ano passado pra esse, quando o Santos era a quarta força do Paulista, quiçá a quinta, e o Corinthians conseguiu tomar o lugar do Santos, hein? Sabe quem tá jogando também, Cabelo? Começou agora há pouco, às 4 da tarde. Andraus e Galo Maringá. Paranaense, primeira divisão, hein? Tá 0-0 lá na Vila Capanema. Ô, Eliel. Pois não. E você sabe que tem o Galo Maringá e tem o Maringá. Tem os dois. São é rivalidade, a flor da pele. E eles jogam no Willie Davis, que é um grande estádio lá de Maringá. Perfeito. O Galo é o Grêmio, né? O Maringá é o líder do Campeonato Paranaense, viu? Maringá tá em primeiro. No Carlos Amit, em Manaus, segue Manauara 0, Unidos do Alvorada 0, pelo Campeonato do Amazonas. E lá no Ismael Benigno, o São Raimundo tá empatando com o Amazonas. A gente tá cheio de assunto 0-0. No Baiano, daqui a pouquinho tem o Juazeirense. Às 5 da tarde. Eu tô sentindo falta do Janeudo, que fez o Janeudo. Do Jacuipense. E o Al Ittihad tá ganhando 2-0 pra cima do Alti. Sauditão. Adivinha quem fez os gols? E hoje o Benzema quebrou o palco Galhardo lá, você viu isso? Não vi não, o que aconteceu? Abandonou o treino, velho. Abandonou o treino, o Benzema, um dos principais jogadores do Al Ittihad. O Al Ittihad é treinado pelo Marcelo Gallardo, né, o argentino. Parece que os dias estão contados para o Benzema, por lá abandonou o treino, mais uma briga dele que não está feliz lá na Arábia Saudita. Todo mundo da Arábia, tá? Nossa Senhora. Tem outros... É muito grande, né? O Saara, né? Muito grande. Uma ressalva, o Janeudo é da Juazeirense. Mas joga daqui a pouco. É isso aí. Jogou contra o Palmeiras aí. Jogou. Agora há pouco aí, Copa do Brasil. Faz muito tempo, não. Vamos para mais um ouvinte aí que mandou áudio pra gente. Fala, galera da CBN, Diego de Valinhos. E aí, Diego? Notícia aí sobre o Paulista de Jundiaí. Contratou Fausto Dias como técnico. Olha aí. Estamos começando a montar famoso quem? Para a quinta divisão. Alô, abraço, até mais. Vai prestando atenção nos times da quinta divisão, porque já você vai estar lá, viu, Camilo? Não, tudo bem. Vai prestando atenção. Vamos aguardar. Dias, olha aqui. Vamos para mais um ouvinte aí. Boa tarde, amigos do Arena CBN. Hoje o Corinthians toma a sua quinta sacolada. Santos, quem diria, né? Em dezembro eu não diria isso, mas hoje o Santos é favoritíssimo, vai vencer e vai vencer bonito, porque na Vila o Santos joga bonito. Vamos pro próximo, mais um aí. E aí, Levi de Limeira, tudo bem? Ora, apesar de não ser corintiano, eu sou São Paulino, fomos campeão domingo, eu acho que o Corinthians vai dar trabalho pro Santos lá hoje. Não tem mais o Mano Menezes, o time vai jogar lá. E eu creio que vai ser 1-0 pro Corinthians. Boa, obrigado, ouvinte. Vamos para mais um ouvinte aí. Depois desse 1-0. Tarde, Arena. 2 comentários sobre os assuntos hoje de manhã, Carlão. Não. Hoje de manhã você volta amanhã então e fala. Boa. Tá bom? Acho que ele já ia me depois que o cara tá bravo com você não sabe por quê. Eu acho que ele ia me criticar. Não, vamos pro amanhã de manhã, você participa então. Boa, gostei. Vai para mais um aí. Boa. Fala, rapaziada do Arena. Rapaz, que injustiça aí com o Lupe, hein, cara? Por quê? CBN banca viagem pro Fábio Scheibe pra Buenos Aires. É isso aí. Lá na Argentina viu, né? E tudo mais, só jogão. Alguém tá vendo. E o Lupe vai cobrir Ponte Preta. É isso aí. Em Ribeirão Preto. É o que merece. Que beleza. É nessas horas que a gente vê quem são meritocracia, né? É o que merece. E aí, é porque ele não sabe de
30% do que foi a viagem, porque eu saí de Ribeirão hoje, 4h30 da manhã, eu vim de ônibus. Saiu de Campinas. Saí de Campinas, isso. E eu vim parando em todas as cidades. Vim em Campinas, Hortolândia, Sumaré, Nova Odessa. É bom para conhecer. Limeira, Americana. Parou em todo. Na hora que chegou em Pirassununga, uma pessoa lá, uma moça, perdeu o bilhete da viagem, ficou 3 horas parada. Eu cheguei agora há pouco aqui. Isso aí ninguém tá vendo, mas ainda bem que o ouvinte destacou. Tá bom, se prepara que a volta vai ser pior. A volta parece que é de trem? Não, é de ônibus também. Ah, de ônibus. 4h48, vamos abrir rapidinho o nosso cara a cara do Arena. Cara a cara do Arena. Futebol é momento, quero ver o voto dos meus companheiros sem perder tempo. Vai montando o time aí, ô então, Cabelo. Quem vai montar o time? O Cabelo vai anotando aqui. Não é de confiança. Mas sai. Não, é de confiança sim, Lupe. Fica tranquilo. Tá bom. Não, pode ficar sossegado. Não é porque deu errado todas as outras vezes que ele não vai acertar nessa. Fica tranquilo. Vamos lá, atenção. Vai. Goleiros. Vai. Cássio ou João Paulo Carlão de Freitas? Futebol é momento? É isso. Não é a história, o Não. currículo. Então, momento João Paulo. Cabelo. Cássio. Chaibe. Cássio. Lupe. Cássio. Até sem um braço eu vou no Cássio, viu, o Carlão? Essa você João foi Paulo. mal. Não, momento. Essa você costuma mandar bem, mas essa você foi mal. Futebol é momento. Quer dizer, já não tá mandando bem há um tempo também, mas... Uma das grandes bobeiras que o Carlão de Freitas destacou no rádio desde o início da carreira. Mas enfim, né? Mas tá vendo, vocês estão considerando o currículo. Futebol é momento. Aí, tá vendo? Lateral direito, Fagner ou Aderlan? Carlão. O Fagner não tá tão mal, não. Não, os 3 gols do Gênesis foram nas costas dele. Mas tudo bem. Fagner. Aí, ó, tremeu, tá vendo? Tremeu. Quer ver? Vai, Cabelo. Aderlan. Aí, ele tremeu, tá vendo? Chaibe. Aderlan. Lupe. Aderlan. Ó, mais um agora. Zagueiro, primeiro, central. Gil ou Félix Torres? Cabelo. Eu vou de Gil. O Gil tá jogando bem. Carlão já foi. Chaibe. Vai pro Gil. Gil. Lupe. Félix Torres. 3-1 pro Gil. Caetano ou Joaquim? Cabelo. Joaquim. Chaibe. Joaquim. Carlão já foi. Chaibe. Joaquim. Lupe. Vou no quinzinho, Joaquim. Perfeito, Joaquim venceu. Felipe Jonathan na esquerda ou Hugo? Cabelo. Rapaz, eu vou de Felipe Jonathan. Carlão. Jonathan. Chaibe. Jonathan. Lupe. Mas sem qualquer tipo de dúvida no Felipe Jonathan. Raniel ou João Schmidt? João Schmidt. Raniel. Chaibe. Raniel. Lupe. Raniel. Diego Pituca ou Maicon? Cabelo. Diego Pituca. Carlão. Pituca. Chaibe. Michael. Lupe. Da Matonense pro Botafogo, pro Santos e pro mundo. Pituca. Grande Bituca. Bom, vamos lá. Pituca, não é Bituca. É Pituca, isso. Bituca. Garro ou Casares? Olha. Cabelo. É a estreia do Garro, né? Enfim. Eu vou de Casares. Casares? Não jogou Chaibe. ainda o argentino? Não jogou nenhuma vez. O argentino tem que ser Casares. Lupe. Pro ouvinte, aquele que sempre nos acompanha, que a gente nunca viu ele jogar, vou no Garro. Otero ou Ángel Romero? Pode ir, Cabelo. Pode ir? Vai. Eu vou de Romero. Romero. Chaibe. Otero tá bem esse ano. Vou no Otero. Lupe. Otero. 2-2. Otero, óbvio. Pelo amor de Deus, quem vota no Romero não entende futebol. Wesley ou Guilherme, Carlão? Quem que é o Wesley? Guilherme é estreante, o Wesley é garoto da base. O Guilherme começou bem, fez 2 gols. Futebol é momento. Acabou com o Guarani, o Guilherme. Eu senti um pouquinho de gosto no voto, né? Não, acabou com o Guarani. Acabou com o jogo. Então fez tá 2 bom. gols, Tá bom. isso. O Guilherme já ganhou, mas vai, o Lupe. Guilherme. William Bigode, ou investidor ou Pedro Raul? Nossa, briga. William Bigode. Eu vou de William Bigode. Pra jogar no meu time e fazer gol, William Bigode. Pra cuidar do meu vestir... dinheiro, não. Chaibe. Vou dar um voto pro Pedro Raul. Confiança, né? E você, Lupe? Mesmo o Pedro Raul sendo um belo jogador, eu vou no William Bigode. Essa dupla de ataque do Corinthians com Pedro Raul e o Yuri Alberto vai ganhar pela beleza. Se fosse concurso de beleza, e o treinador também é bonitão, hein? O Antônio, né? Técnico. O Corinthians não tem, né?
Thiago Kozlowski, né? O Thiago Kozlowski ou o Carille? É claro, né? Porque esse Fábio aí é do Carille, né? Velho? Então tá pronto. Eu voto no Mano Menezes. Não, Mano já caiu. Então, tem como não votar? O time seria Cássio, Aderlan, Gil, Joaquim, Felipe, Jonathan, Ranielli, Diego Pituca e Casares, Otero, Guilherme e William Bigode, técnico Fábio Carille. Nossa, o Santos pegando 10-2 de novo. O Corinthians ganha hoje, né? Corinthians ganha. Corinthians faz 4-0. Igual fizemos com o São Paulo, né? O Palmeiras 10-2, aí o São Paulo vai lá e tumba. Quem ganha o jogo do Corinthians contra o Santos, Cabelo? Santos vence. Placar? 2-1 pro Santos. O Carlão? 1-0 Corinthians. Chaibe? É o típico jogo que o Corinthians gosta. De ser 2-0 pro Corinthians para se reerguer no campeonato. Lupe? 2-2, empate. 3-0 pro Santos, fora os ameaços. Fora o baile. Nossa. Pode anotar. Se o meu Santos perder do Corinthians amanhã, apresenta o programa aqui. Não, faz isso não. Não. Porque o ouvinte não tem nada a ver com Não, você tá de brincadeira comigo. Jamais nós isso. E outra, seremos pra passar derrotados. vergonha em público, pra quê? Não vamos não. Botafogo e Ponte, quem ganha, Carlão? Empate. Coração. E aí, Cabelo? Hoje a Ponte vence. Coração. Chaibe? Botafogo, 2-1. Lupe? Ponte ganha. Coração. Ai. Ponte Preta ganha. Lá em Ribeirão Preto. Lógico. Aqui ganhou recentemente, ué. Por que? Ué. Aqui. Mas ganhou da Portuguesa lá, por que não pode ganhar? Oxi. Se fosse no Moisés Lucarelli, eu ia falar Botafogo. Olha. Bom, enfim. Falou com contundência. Boa tarde, gente. Ponte e São Paulo vão fazer uma Supercopa Paulista. São Paulo campeão de tudo, Ponte campeão de nada. Eu vi isso daí. Né? Aí não, gente. Não brinca, não. Mas a criatividade na tiração de sarro, Legal, achei legal, achei engraçado. Luiz Henrique é o mais caro da história do Botafogo e não do Brasil. Corrijam as informações de vocês. Aí, ó. Fábio Chave, olha lá. O Maurício Gontijo já deu uma paulada em nós aí. Já. Ô, Chaibe, por favor, Chaibe. Fábio, aliás, a quarta-feira é pra você esquecer. É pra arriscar do calendário. Era melhor não ter acordado hoje. Não, peraí, vamos deixar o Chaibe se defender. Vai! Eu não tô ouvindo mesmo. Luiz Henrique é a contratação mais cara do futebol brasileiro neste ano. Neste ano. Bom. Agora você corrigiu bem. Tá certo. 4h56, intervalo rápido, na volta tem o sarcófago com o jogo de 1983 do grande Guarani em campo contra o Ceará. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munkmac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e Munks do mercado, é com a Munkmac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munkmac. Informações 19 3279 0005 munkmac.com.br. A temporada 2023-2024 do Vôlei Campinas já começou e a CBN entra em quadra para acompanhar tudo do Campeonato Paulista e da Superliga de Vôlei. A emoção a cada ponto, as disputas acirradas e, claro, o dia a dia do time campineiro são destaques aqui na CBN. Você curte os jogos ao vivo, afinal, o vôlei é assim, emoção a cada nova rodada. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Arena CBN. Quatro horas e 57 minutos de volta com o nosso Arena CBN, de volta já para abrir o sarcófago, meu caro William Cabelo. Opa, trazendo hoje o jogo do Bugrão. Bugrão. Contra o Ceará. No ano de? Já falo daqui a pouquinho. Então, tá bom. Instantes. Vamos lá. Um jogador do Guarani. Do Guarani eu separei aqui o Ariovaldo.
Por que do Guarani, ô Luffy? Tem que Não ser do entendi. adversário, cara. Você quer mudar as regras do sarcófago? Mas o adversário, o Ceará tinha Lula. Lula, olha lá, Lula. Lula. Ah, Lula Pereira, será? Lula, pode ser que sim. Do Bulgar, Ariovaldo. Companheiro, cabelo. Vai. O Guarani tinha? O Guarani tinha Ariovaldo. E o Ceará? Lula. Carlão de Freitas, que ano que foi? Ó, o Eliel falou 8-3, vou de 8-4. Shaibi. 8-6. O Lupe te ajudou a fazer esse ou não? Ajudou. Claro, me Ajudou, então o Lupe não pode. Eu sou pago pra isso? Eu posso dar meu palpite, então? Pode. É melhor não, né? 1980... Sobe um pouquinho mais essa música. Na verdade, eu me confundi de uma maneira muito pequena. Essa música ela foi lançada no fim de 82 e não em 83, porque ela se tornou uma referência, um sucesso nas baladas de 83, mas ela foi lançada em dezembro de 82. 1982, Cabelo. Bom, vamos rodar o VT, então. Vamos rodar o VT. Boa! Do Guarani, que agora só dá de 8. Hoje em Campinas, 8-1 no Ceará. O primeiro gol foi de Zezé de cabeça. No segundo, Lúcio bate o córner, Zezé aparece novamente para cabecear no ângulo. Guarani 2-0. Careca invade a área e bate cruzado. Repare que o goleiro Lulinha ainda toca na bola, mas não evita o terceiro do Guarani. Jorge Luiz faz uma grande jogada e rola para Ramon marcar o único gol do Ceará. Guarani 3-1. No quarto do Guarani, Lúcio cruza, Zezé não alcança, a bola sobra para Jorge Mendonça. Guarani 4-1. Lúcio levanta na área, Jorge Mendonça só ajeita para Careca fazer Guarani 5-1. Guarani irresistível, depois do cruzamento, uma bola espirrada e Jorge Mendonça chuta bonito de virada. Guarani 6-1. Gol, foi 8-1. Não vai dar pra gente mostrar todos aí, depois a gente sobe esses lances aí nas nossas redes sociais. E aí, Cabelo? Teve ganhador, né? Fazer o quê? Quem ganhou? Ele é Almeida. Ah, 82. Mas a música você me ajudou. 82, mas tudo bem. Vamos lá? Vamos rapidinho, só o Bugrão. Guarani de Sidmar, Ariovaldo, Jaime, Edson e Almeida, Ederson, Jorge Mendonça e Banana, Lúcio Bala depois capitão, Careca e Zezé depois Júlio César, técnico Zé Duarte. Boa! Quem era o árbitro do jogo? Rui da Silva Canedo. O grande Canedo. Pessoal, é o seguinte, tá terminando agora o Arena, mas daqui a pouco vem aí a jornada a partir das 18h30, direto de Terras Ribeirão Pretanas, no Alto da Mogiana, nós teremos Botafogo e Ponte Preta. Abraço, Carlão, abraço, Cabelo, abraço, Lupe, abraço, Shaibe. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br